uns dias aí sem fazer lives, mas postando as homilias para estar perto de vocês, na busca de sempre colocar algum conteúdo que possa ajudá-los na oração, na formação pessoal. Mas é uma alegria estar aqui já no início da quaresma. Eu estava muito na expectativa desta live, do tema de hoje. Porque é óbvio, em vista dos últimos acontecimentos, então nós vamos dar um tempinho. E quem puder já envie o link para outras pessoas. Vamos aguardar um instante para que vocês possam enviar o link a outros, tá bem? Vamos viver bem esta quaresma, principalmente com as 3 obras de justiça, o jejum, a penitência e a oração, preparando uma confissão profunda e nós já vamos ter depois lives sobre a quaresma, sobre o tema. Hoje nós vamos manter a série Eschaton, o episódio listado número 40, fora os especiais, e o tema é muito atual, o tema é muito pertinente. Vamos rezar e então fazer a formação desta noite. Estava sentindo falta de estar aqui com vocês na live, mas também reconheço que muito trabalho na paróquia. Mês de fevereiro eu fiquei sozinho, devido à enfermidade do vigário cooperador, que agora está bem. Mas mesmo assim, graças a Deus, muito trabalho. Seria muito ruim se os sacerdotes não tivessem muito trabalho, não gastassem sua vida. Seria realmente deplorável. Então, nada de extraordinário, apenas o que Deus pede e espera de nós. Vamos fazer a oração inicial? Pelo sinal da Santíssima Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o tema desta noite. O que Nossa Senhora disse em Fátima, como a segunda parte do segredo, que ela entregou, vamos conjugar no passado, no dia 13 de julho de 1917. Alguns pressupostos que eu quero colocar, porque eu vou voltar a esse tema. Na semana que vem nós vamos ter 2 lives especiais, e uma delas será com alguém que discorre com muita propriedade sobre o sentido histórico, espiritual também, mas sobre o sentido histórico das aparições de Fátima, que é o seu José Carlos Sepúlveda. Seu Sepúlveda estará comigo na sexta-feira, dia 11. Nós teremos mais uma live especial. Nós vamos prosseguir com o tema, com o querido Evandro Pontes, meu afilhado, filho espiritual. O doutor Evandro Pontes está aqui nos acompanhando nesta noite e envio a minha bênção a ele e a cada um que está conosco. Uma alegria estar com vocês. Mas hoje, como
o tema está dentro da série Eschaton, que é o fim último, que é o reinado eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Rainha Santíssima, de Nossa Senhora. Eu quero trabalhar nesse enfoque. Por quê? Porque o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, eu já vou dar um alerta a vocês, que não sejamos desavisados, que não sejamos desatentos, que não sejamos superficiais em tratar a questão. Primeiro, colocar luzes a partir da profecia de Fátima. É importantíssimo colocar luzes a partir da profecia de Fátima. O mais importante é isto. E aí, colocando luzes a partir da profecia de Fátima, nós vamos entender o que está acontecendo. Mas quando eu digo a vocês que esperem, tenham prudência e aguardem, porque que a Rússia iria espalhar seus erros pelo mundo e espalhou durante os últimos 104 anos, de 1917 até 2021 e até agora, já indo para 105 anos, é que a revolução bolchevista, a revolução comunista, de índole satânica, na Rússia foi em 13 de novembro de 1917. Portanto, em 13 de novembro, o último, completou-se 104 anos desta maldita revolução. Uma revolução sangrenta, como sempre, espalhou ódio, destruição, e ali começa a ascensão de Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, ao poder, e assim por diante. Depois, a subida de Stalin e o aceleramento do terror e de toda a podridão que significa o que se desenvolveu na Rússia. Eu quero guardar mesmo uma parte dessa questão histórica para o seu Sepúlveda trabalhar, porque eu repito, ele é muito, muito, muito bom nisso. Muito bom. Mas algum elemento eu quero dar, porque do outro lado, não se iludam, nós temos uma Ucrânia estragada, uma Ucrânia que deu as costas à fé católica, uma Ucrânia que está entregue ao mundanismo, uma Ucrânia que está nas mãos, sendo operacionalizada pelos globalistas. O que parece, eu vou deixar que o seu Sepúlveda aprofunde melhor este tema, o que parece é que é um confronto claro entre os eurasianos, a Rússia e o grande dragão vermelho, seu vizinho, que é claro que preocupa, mas a chave é a Rússia. O grande dragão vermelho está sendo operacionalizado pela Rússia. Isso é fato. Isso é fato. Então há um confronto entre os globalistas, liderados pelo senhor Jorge e Katerva, e os eurasianos, a Rússia e o grande dragão vermelho. E nesse confronto, o lado dos globalistas, não há dúvida alguma, está posto pela Ucrânia, que não tem nada a ver com, entendam isso, com a dor e com o sofrimento do povo, mas que foi sendo entregue às traças e às trevas também, com um presidente ucraniano que é um adepto de toda a agenda globalista. Um homem que é
o presidente da Ucrânia. Da Rússia é o que é. É um ditador. Já vamos chegar lá. O da Rússia é um ditador. Muito cuidado com essa história de que o da Rússia é pró-família. Não se iludam. Eu vou dizer algumas coisas para vocês. É que eu realmente estou me esforçando para não entrar com aquilo que eu gostaria muito, que eu quero muito que o seu Sepúlveda discorra. Mas então vamos matar a questão aqui agora. São dois braços do mesmo monstro, dois tentáculos do mesmo monstro. O da Rússia é o que é. Foi o primeiro general à frente do serviço secreto da entre aspas, extinta União Soviética, bem entre aspas, porque todos os superintendentes do serviço secreto russo ou soviético, se quiserem, acreditem-me, são sinônimos. Todos os superintendentes todos os chefões eram coronéis. E então esse homem otorgou para si uma patente, a última possível, dentro da carreira, acima de todos os outros, porque ele tinha todo um projeto de poder. Não importa se o nome da agência mudou, é a mesma. Se no passado foi KGB, hoje é FCB, se não me falha a memória. Não é a única agência, aliás, existem outras duas, também, se não me equivoco, dentro da própria Rússia, mas a principal é a que herdou toda a infraestrutura da KGB e que hoje opera com o nome de FCB. Este é o homem que é o ditador da Rússia. Este é o homem. Nós vamos entender muito mais ainda disso tudo. E do lado da Ucrânia, o seu presidente é outro servo do maligno, a favor do aborto, a favor do lobby LGBT, que é mais e sei lá o quê, a favor da prostituição, a favor do consumo de drogas. Muito obrigado, Evandro. FSB. O Evandro está me ajudando aqui, por isso que eu falei, se eu não me equivoco, o serviço se chama FSB, não CB. FSB, aí se desdobra, são as iniciais, o nome do serviço que herdou a infraestrutura da antiga KGB. E do lado da Ucrânia, o tal Zelensky, que é servo do encardido também, que é pau-mandado, menininho de recado dos globalistas. Pau-mandado, menininho de recado dos globalistas. Péssimo. Servo do maligno. Então, não tomem partido nesse momento, nem de A, nem de B. Só rezem pela paz, pelo sofrimento que este povo está passando. Tá bem? Os dois povos, aliás. E particularmente o povo ucraniano, no sentido porque estão sendo atacados, isto sim, estão sendo agredidos. A mensagem que o ditador russo dissemina, que a sua intenção não é atacar o exército, as forças armadas ucranianas. Então é atacar quem? Realmente a população civil que foi desarmada pelo senhor presidente da Ucrânia, que é servo do maligno, tanto quanto pode ter, vamos dizer, um cacife menor do que o ditador russo, mas se tivesse todo o poder que o russo tem, faria a mesma tragédia, me parece, sem dúvida alguma. E a Ucrânia
A Ucrânia é preciso entendê-la a partir da fé católica, da evangelização dos povos eslavos por São Cirilo e São Metódio lá atrás, há muitos séculos antes. Vocês que estão no ar aí, eu vou pedir também que me confiram o século de São Cirilo e São Metódio. O Evandro, se estiver aí, me ajuda. O século de São Cirilo e São Metódio, os pais de todo o mundo eslavo. E o mundo eslavo, de certa maneira, do qual faz parte a Ucrânia, o leste europeu. Corte a Europa ao meio, e de um lado está o oeste ou o ocidente, do outro lado está o leste ou o oriente, a chamada Europa Oriental. Desta parte, São Cirilo e São Metódio, eu queria o século deles, me foge agora, são os pais. E toda essa parte católica, sempre católica, até que houve o cisma do Oriente, século IV e V. Tinha essa dúvida realmente se era o quarto ou quinto. Muito obrigado, Diego. É o século IV para o século V. São Cirilo morreu em 444 e São Metódio logo já virá. Então, o que acontece é que todo esse mundo era católico, até o grande cisma do Oriente, em 1054, o cisma de Constantinopla, e que foi toda uma questão de poder insuflada, aliás, por essa coisa terrível e maldita que é o cesaropapismo, a tentativa dos imperadores de se meterem na igreja. Tudo bem, é muita coisa para todos nós, mas enfim, aí houve o racha, o Oriente católico rachou, uma parte ficou ortodoxa, a outra permaneceu unida a Roma. Esses pressupostos são importantes para vocês entenderem. Estou dando contexto para a mensagem de Fátima. A Rússia nasceu da Ucrânia católica, através de um santo católico, do final do primeiro milênio, eu acredito que 980, o príncipe de Kiev, São Vladimir de Kiev. E nós temos aí que, de fato, a Ucrânia católica vai gerar a Rússia católica. A Ucrânia católica vai gerar a Rússia católica. Mais tarde, então, todo o leste rachado, o leste europeu, uma parte, de fato, ficou ortodoxa. Então, só é possível entender a história se entendermos a partir da fé católica. O demônio tem um ódio. Um ódio que não se pode, sob pretensão de vaidade. Um ódio que não se pode medir. Contra Deus e contra sua Santa Igreja. O demônio sabe que a Igreja Ortodoxa não é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio sabe que as seitas protestantes não são de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele sabe que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
É preciso que olhemos isso tudo pelo lado sobrenatural. O demônio tem um grande ódio à Santa Igreja, e aquilo que dela nasceu. Portanto, tem muito ódio à Ucrânia. A Ucrânia hoje é pagã. A Ucrânia hoje foi vencida pelo materialismo. A Rússia, já vou chegar lá. A mentira que está sendo propagada de como se a Rússia agora fosse a defensora dos valores conservadores, dos valores cristãos, tudo mentira. Não caiam nessa. A bandeira que está sendo falsamente levantada pelo lado russo é uma tremenda, mas muito bem orquestrada engenharia social, é uma propaganda com toda a potência. O demônio é sim o pai da mentira. O pai da mentira. O demônio é sim o pai da mentira. E prestem atenção, vou dar um nome e depois eu discorro na live que eu vou fazer com o seu Sepúlveda. A propaganda do lado russo está trabalhando com uma eficácia tremenda, se utilizando de alguns nomes e de principalmente um no atual cenário do pensamento russo, um pensador chamado Alexander Dugin, ou Dugin. Não conheço a obra desse pensador de forma profunda. Li algumas coisas que são falaciosas, são sofísticas, são mentirosas, mas ele articula muito bem, ele está fazendo uma propaganda ideológica maciça. O Dugin está fazendo, uma propaganda maciça, pró-ditador da Rússia, passando a impressão que esse está tentando salvar o Ocidente de um colapso. É mentira. Isso é mentira. Por isso que nós vamos estar atentos a Nossa Senhora. Não caiam nessa. Eu li há poucos dias alguns artigos na internet, traduzidos, é claro, desse senhor. Eles estão encharcados daquela desinformação que narra o Mihai Pachepa no livro Desinformação. É muita competência em fazer isso. E aí vem me desculpem, os pseudo-conservadores, que não são católicos tradicionais, porque se fossem católicos tradicionais, não falariam o tamanho de despropérios e de bobagens que falam. E vem com essa história de que o que está acontecendo é uma reação contra a investida demolidora dos globalistas contra o Ocidente. Isso, aqui o piso da casa paroquial sabe. Por isso que desde o início da live eu disse, desde o início da live, os globalistas estão se pegando com os eurasianos. É óbvio. Agora, a propaganda é muito inteligente, a propaganda da parte dos russos. É muito inteligente. E esse senhor, Alexander Dugin, ele está trabalhando com uma força enorme e os ditos conservadores estão babando. Estão babando. Tá aí o que está acontecendo, uma resistência do que a Rússia é especialista nessa coisa da desinformação. E muito bem posto pela Mara aqui, a Rússia odeia a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ela permite, por lá, a Igreja Ortodoxa é outra história, porque é estatal e é funcionária, tanto quanto a Igreja Católica na China hoje, estatal. Uma farsa, uma falsa igreja, que não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que
fora a estatal pseudo-igreja. Que igreja é só a igreja católica apostólica romana. A estatal seita ortodoxa, que foi... Aqui há uma coisa que realmente depois eu quero pontuar melhor, mas que foi recriada por Stalin em 1940, 42, 43. Ela opera um serviço de apoio ao Estado de difusão da sua mensagem nacionalista fortemente. Mas a Rússia ainda permite a religião da lua crescente e mais duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, não. E vir com essa piada de péssimo gosto nesse momento, em que as profecias avançam, que a Rússia agora é a detentora de uma espécie de cruzada contra a demolição do Ocidente, é muita mentira. É muita construção de narrativa. E os desavisados vão embarcando. Vão embarcando. Vão embarcando. Eu vou voltar a esse tema com o seu Sepúlveda e não dá. A Rússia tem sim um projeto de poder, de expansão do Império Russo, que eles nunca, de um império, veja, muito cuidado com essa expressão, até vou colocá-la entre parênteses, de alargamento das fronteiras da Rússia. Eles sempre tiveram, como eslavos, tem mil perspectivas, sim. Stalin soube explorar muito bem isso, Lenin não. Stalin maldosamente, rapinosamente, soube explorar muito bem isso. E a prova foi quando ele cria ou recria aqui as distensões de ideias. A prova disso é quando ele cria ou recria o patriarcado ortodoxo de Moscou, que é um rolo enorme. Bloqueie essa última pessoa, por favor, Rose. O último chat. Pode bloquear imediatamente. Não venha bagunçar o coreto aqui, não. Tá bem? Não venha bagunçar o coreto aqui, não. O maligno aqui é posto para fora em nome de Deus, pelo poder da cruz. Vir querendo dissimular o tema, não. Ok? Que na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e La Salete profetizou, tenham se infiltrados demônios para tentarem atacá-la por dentro e mancharem o seu nome e a sua autoridade, isso aí não dúvida. Mas eu nem vou perder o foco aqui agora, porque já trabalhei isso e voltarei a trabalhar tantas outras vezes. Fato é que, para além das particularidades dos povos eslavos, um pouco porque também a Rússia é filha de uma nação eslava. A Rússia é filha da Ucrânia. A Rússia é filha da Ucrânia. Da Ucrânia católica. Tem o dado cultural, mas se aproveitou desse tecido cultural. O sistema socialista, comunista, se aproveitou muito bem, porque sabe que isso dava unidade, dava densidade social, agregado ainda à questão da fé. E muito bem, operacionalizou com muita competência isso também. Com muita
competência operacionalizou isso também. A questão cultural dos povos eslavos. São fortes, são turrões, são resistentes. Imaginem, a sua natureza é muito propícia. Imaginem isso fortalecido pela graça nos países católicos. Como é o caso da Polônia. Como é o caso da Polônia. Então, fica já no horizonte certo isso. Eles instrumentalizaram muito bem. Eu não consigo subir o som. A captação está sendo dada pelo fone de ouvido. Eu vou tentar subir um pouquinho a minha voz, mas o som eu não consigo subir. Há um projeto de expansão de poder eurasiano, tanto quanto a globalista, que, enfim, resulta na implantação da NOM, que está aí, já implantada, nos seus acabamentos. Estão se matando. Eu disse numa das minhas lives, se eu não me engano, aliás, foi a live que eu fiz com o Tiba, está lá, prestem atenção, que depois de aparentemente atingirem o seu fim, que era aniquilar a civilização ocidental, atacar a Igreja Católica com toda a fúria, tirar a sua influência do mundo ocidental, realmente praticamente tiraram inteirinha, pelo menos no que tange a vida pública e as coordenadas da sociedade. Minimizaram até reduzir e praticamente arrancar toda a influência santa da Igreja Católica no mundo ocidental. Então, após fazerem isso, eles se matariam entre eles. Eu disse isso, porque não é, isso é estudo, é o que se tem lido, os grandes especialistas sobre o tema, e que bibliografia, em todas as lives eu sempre passei muito. Inclusive, muito simples, do próprio Alexandre Costa, que já está numa edição revisada. E tantos outros títulos que nas várias lives, principalmente a do curso sobre a nova ordem mundial, dado lá em 17, que a plataforma aqui derrubou o primeiro capítulo, e não dá para repostar porque depois tomamos um strike. Mas agora eles estão se pegando, eles estão já se atacando. Bom, há muita informação desencontrada. Uma outra coisa ainda antes de entrar aqui é dizer que quando vocês veem a mídia podre, rançosa, vendida que nós temos, a velha mídia desinformante e que confunde. Quando vocês veem o Sr. Biden, a senhora Pelosi, o Sr. Kerry e caterva inteira, mais o Sr. Jorge e outros, defendendo a Ucrânia com esse apetite com que eles estão defendendo, cheira muito, muito, muito podre. E aí vocês entendem que eles estão se pegando entre eles. Eles quem, de novo, padre? Os globalistas e os eurasianos. Os eurasianos estão tentando avançar e tem muita força. Agora, está aí a Rússia forçando para continuar a espalhar seus erros. Não livrem, não tomem partido agora e nem livrem a cara nem de A nem de B. Mas vamos prestar atenção no que Nossa Senhora disse. E é o que importa. E nada mais importa do que prestar atenção no que Nossa Senhora disse. Eu vou voltar a esse tema com o seu Sepúlveda, mas eu já pus N pressupostos. Só mais uma coisa. Quando Stalin, eu vou colocar cria porque de uma forma totalmente nova.
Quando ele cria o Patriarcado de Moscou, o Patriarcado Ortodoxo de Moscou, cujo patriarca atual, Kirill Cirilo, é ex-agente da KGB, ex porque já aposentado. Ele cria o Patriarcado Ortodoxo Russo como força de operação do Estado soviético e até 1993 ou 1994, até 1993 ou 1994, a condição para ser ordenado sacerdote, entre aspas, porque sacerdote só na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mas a condição para ser ordenado, entre aspas, sacerdotes ortodoxos no Patriarcado Russo era que fossem agentes da KGB. Eu já falei do seu Jorge. Preste atenção que, ok? Eu já citei o seu Jorge aqui umas 7, 8 vezes. Leiam os códigos. Então, o patriarcado russo, seu clero inteiro, era de agentes da KGB. Inclusive, o patriarca que assinou o acordo de mútua cooperação ecumênica, entre aspas, com o Santo Padre, há uns anos atrás, lá em Cuba, que é o patriarca atual. E o porta-voz deles, agente do serviço secreto russo. O padre, entre aspas, padre, porque não é. O dito padre ortodoxo russo, pessoal, vamos concentrar aqui. Não adianta vocês estarem passando informação sobre outros veículos nesse momento se estamos dentro de uma formação. É aquela coisa de estar no almoço pensando que vai comer no jantar. Não dá muito certo. Almocem primeiro. Depois, aí nos comentários, depois da live, vocês podem colocar sugestões. Mas é muito importante. Agora vamos ficar com o que temos aqui. E depois, já nos comentários, se pode colocar algumas sugestões sólidas. Tá perfeito? Conto com a colaboração de vocês. Vamos segurar um pouco e mantermos concentração aqui. Então, não vai nem aproveitar o que está aqui e já estará indo para proposta de outras coisas. Não percam o foco. Depois colocam nos comentários alguma sugestão e a gente sempre avalia se de fato está dentro do propósito. Ponto. O dito padre, porta-voz da Igreja Ortodoxa Russa, agente do serviço secreto. Olha com o que nós estamos nos dando. E Nossa Senhora alertou ou não alertou? Infiltrados. Cada sacerdote ortodoxo russo, sacerdote entre aspas, um agente da inteligência, controlando, colhendo, enviando, monitorando, infiltrando o tempo inteiro. Por todo o leste europeu, onde passaram a ser muito fortes, ainda mais com o financiamento do Estado soviético para a expansão deles, e depois mundo afora. E a Rússia odeia a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por que que odeia a Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Nossa Senhora falou em 1917.
Eu vou retomar para vocês as palavras de Nossa Rainha Santíssima. Eu vou retomar para vocês as palavras de Nossa Senhora. 13 de julho de 1917, a aparição onde é entregue o segredo. A primeira parte do segredo. Nossa Senhora mostra o inferno. Só um detalhe. Isso vai ser revelado só em 1941 pela então irmã Lúcia. Então, para que as crianças rezem muito e peçam misericórdia a Deus, revestindo os seus corações de uma fortaleza sobrenatural, revestindo os seus corações de uma fortaleza sobrenatural, de uma virtude teologal sobrenatural. Muito bem lembrado, eu já comentarei sobre isso, que os bispos ucranianos católicos estão implorando ao Papa para que faça urgentemente a consagração, como foi pedido por Nossa Senhora, da Rússia, também da Ucrânia, mas da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas em 1941, então, a irmã Lúcia dá a conhecer a primeira parte do segredo, e a segunda parte. A segunda é sobre a Rússia. Vamos escutar? Nossa Senhora falando aos 3 videntes, aos pastorzinhos. Só um detalhe. O Francisco não ouvia e não falava com Nossa Senhora, ele via. Não ouvia e não falava. Ele somente via. A Jacinta via Nossa Senhora, ouvia Nossa Senhora, mas não falava com Nossa Senhora. E a Lúcia via, ouvia e falava. Francisco só via, nem ouvia nem falava. Tanto que elas tinham que dizer para ele o que Nossa Senhora falou. A Jacinta via e ouvia. E a Lúcia via, ouvia e falava. Nossa Senhora diz: vistes o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XII começará outra pior. Na verdade, ela fala do reinado de Pio XI, porque a guerra foi gestada ainda no reinado de Pio XI. Toda a orquestração da guerra da parte da Rússia, sob Stalin, e da Alemanha, sob Hitler. As duas socialistas. E aí sim explode, já no reinado de Pio XII. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, ocorreu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1938, uma espécie de aurora boreal, alguma coisa. Sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei. Para impedir. Nossa Senhora continua. Virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração
e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Agora eu vou repetir isso aqui. Para impedir a guerra e a perseguição à igreja que a Rússia encamparia, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia e ela se converterá. E será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E aí para frente. Só um detalhe, aqui ela já começa a tocar na terceira parte do segredo. Enfim, foi feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria? Não. Não e não. Eu sei que alguém depois vai comentar e vai fazer as suas pontuações, mas ponto, não. Se alguém pegue as lives aqui no canal sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria, com a vasta bibliografia que está lá, de estudiosos sérios, não adianta, não tapemos o sol com a peneira. Não houve. Que a consagração tem que ser pessoal e que o rosário desacelere a destrutividade de tudo isso, está perfeito. Ninguém é contrário a isso. Agora, é um pouco de realismo que às vezes falta. Não foi feito mesmo. Nossa Senhora não foi atendida, não foi obedecida como deveria ter sido, então a Rússia continua. E agora passa a espalhar os seus erros pelo mundo de uma forma nova e nefasta, porque agora veste máscara de virtude, veste máscara de defensora dos sagrados costumes, da verdade e da fé que somente a Santa Igreja Católica Apostólica Romana tem autoridade e poder para fazê-lo. Será aquela que é receptária e transmissora dos verdadeiros e mais graves e mais salutares valores que compuseram, aliás, a civilização ocidental. E a Rússia aqui é que está. Vamos ver se nós chegamos agora no momento em que Nossa Senhora fala: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Agora é uma espécie de pico, porque agora ela se mascara de virtuosa, ela se mascara de defensora da civilização ocidental, ela se mascara de defensora dos valores conservadores. Que farsa, que mentira! Vão a São Petersburgo, vão no sentido imaginário, ou a segunda maior cidade da Rússia, no Mar Báltico, a chamada capital cultural da Rússia, no centro de São Petersburgo, ou Petrogrado, como eles chamam, os mais vamos dizer, os mais empedernidos, que não conseguem disfarçar o seu comum socialismo, a chamam de Petrogrado. Para o mundo, uma coisa meio perfumada, meio açucarada, é São Petersburgo.
No centro de São Petersburgo, a cada 2 metros se vê uma prostituta. No centro de São Petersburgo, consumo e venda de drogas à solta, narcotráfico, prostituição. A Rússia tem um dos mais altos índices de alcoolismo do mundo, com a dita vodka. E está vestindo máscara, está colocando tapume de virtude para enganar quem? A Rússia foi um dos primeiros países a aprovar o aborto em 1920, ainda sob o governo de Lenin. Um dos primeiros países a aprovar o aborto, com outro nominho. O mesmo assassinato de bebês inocentes no ventre materno. E agora a Rússia que espalhará os seus erros pelo mundo, nós não obedecemos, nós não ouvimos Nossa Senhora. Agora, o maior erro de todos, talvez, a Rússia disfarçada é o demônio. O anjo disfarçado, travestido de luz. Agora a Rússia se disfarça de conservadora, socialista, comunista, operando com uma economia de índole liberal, e aí é outra matéria. Estão juntos. Começaram a se pegar. Os globalistas e os eurasianos. Agora a Rússia se transveste de virtuosa, da defensora da família, de pró-vida, de ser contra o movimento LGBT. Que lástima, que engenharia, que maldade. E agora ela tenta se impor como uma espécie de nova liderança espiritual e cultural para o Ocidente. Em nome de Deus, abramos os olhos. Não houve e não há mentira maior. Chegou-se no pico dos erros da Rússia. Com todos os milhões de mortos que ela deixou, com Holodomor e companhia, com toda a destrutividade, com toda a escravização do leste europeu por detrás da cortina de ferro, por tudo que ela fez, pela matança que ela promoveu, pela disseminação de todo o seu serviço de inteligência mundo afora, da tentativa de tomada do poder da América Latina inteirinha, o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo. Agora ela chega no pico do seu erro. Segurem um pouquinho o chat, queridos. Agora eu peço a vocês. Agora ela se transveste de luz. E os papas, por que não? Nenhum consagrou. Ela deveria ser pública, solene, as qualidades, os elementos. Segurem um pouquinho agora, segurem um pouquinho o chat. Os elementos, pública e solene. Feita pelo Santo Padre em união com todos os bispos do mundo inteiro. Os bispos do mundo inteiro em união com ele. Ok? Da Rússia e aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Pública, solene, com os bispos do mundo inteiro simultaneamente, da Rússia e aos Sagrados Corações. As 5 qualidades da consagração. Houve consagração pública, solene, do Papa com
bispos do mundo inteiro, simultaneamente, da Rússia, dando nome, e aos Sagrados Corações? Em momento algum. São João Paulo II me parece que foi o que mais passou perto. Agora, a hora que o Papa Garabandal disse que o Papa iria à Rússia. A hora que o Papa for à Rússia, vai adiantar mais ainda o processo. O relógio. A escatologia vai acelerar muito. Enfim, se consagrar a Rússia Imaculada ao Coração da forma como Nossa Senhora pediu, com as 5 qualidades, com as 5 características, então, nós veremos todo o desígnio de Deus desencadeado. Sei que é muita coisa. O Papa faz desde a Sé de Pedro, embora a Sé de Pedro mesmo esteja em São João de Latrão, mas muito bem, desde a sede da igreja. O Vaticano é a sede da igreja, a sede de Pedro está em São João de Latrão. Bem, está aí a Rússia espalhando mesmo seus erros, bancando de virtuosa, de defensora do conservadorismo, de protetora da civilização ocidental. Que maldade. E quanta gente embarcando nisso. O que nós precisamos? Rezar, rezar, rezar. Oração, 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 penitência, penitência, penitência. E da formação. Alertar as pessoas. Ensinar a reta doutrina católica apostólica romana. Levar as almas aos sacramentos. A vida eucarística, a vida de confissão. A vida penitencial. E nos prepararmos porque a coisa avança com uma velocidade muito forte. Não se obedeceu Nossa Senhora, os frutos podres estão aí. Eu repito, talvez nunca, nunca. Os erros da Rússia vão se espalhar como agora, porque agora ela se transveste de virtude, de conservadora, de protetora da civilização ocidental contra a demolição de uma outra força. Não, não, ela é parte disto. Estão só se matando para ver quem fica com o que eles estão destruindo e arrasando. Mas no fundo, e aqui eu termino, o ódio é contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. De todas as 3 forças, dos eurasianos, dos globalistas, da religião da lua crescente. É porta do inferno aberta contra ela, contra a Santa Igreja Católica, mas não prevalecerá. Porque virá o triunfo do coração de Nossa Rainha Santíssima. Virá o triunfo. Mantenhamos-nos firmes. Não desalentemos, porque virá o triunfo. E vamos fazendo a nossa parte. Oração, 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 penitência, penitência, penitência. Estudo, apostolado. É o imperativo que se nos toca. É o imperativo que se nos toca. Espero que tenham entendido com toda a clareza o que eu coloquei. Que é o pico do espalhar os erros pelo mundo da parte da Rússia. E da parte da Ucrânia, o que eu tinha a dizer por hora disso. Eu vou voltar a esse tema. Nós vamos desdobrar mais ainda a análise com a presença do seu Sepúlveda na próxima sexta-feira. Mas amanhã estaremos de volta. Quero agradecer muito a vocês, mas peço as orações. O momento é delicado. O momento é delicadíssimo, mas é de uma confiança inabalável, porque nossa rainha disse, e o que ela disse vai se cumprir. Vamos rezar? Lembrai-vos, a Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer:
que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, e nós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propício de me alcançar aqui, vos rogo. Amém. Como Nossa Senhora nos ensinou em Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Espalhem esta live. Eu peço isso a vocês. Obrigado pela presença de todos. Amanhã, com o cuidado de Nossa Senhora, estaremos juntos às 9 horas. Bom descanso.